Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide e hoje a gente traz a grande final do Regional Sudeste Centro-Oeste feminino que aconteceu entre as equipes do Cobrarés e do Goiânia Foxes. Então a gente vai trazer todas as pontuações da partida e analisar cada uma delas, né? Então a gente vai começar falando sobre o primeiro touchdown da equipe do Cobrarés. Então o Cobrarés se encontrava ali na zona verde, né? Então a meia jarda da distância para o gol praticamente, né? Um pouquinho mais de 2 jardas, acho. E aí o que a gente vê aqui, né? A gente vê o Cobrarés numa formação em super tight, a defesa do Goiânia Foxes, né? A gente consegue já perceber que elas estão num check super tight aqui. E aí a gente tem a Blitzer saindo bem aberta lá pelo lado forte, né? Então, fazendo esse trajeto, né, pelo lado de fora em relação ao conceito, à formação ofensiva do Cobrarés. E aí a gente vai ter um conceito bem interessante aqui utilizado pelas meninas do Cobrarés, né? Então a gente vai ter a número 29 aqui atacando o segundo pylon, né? Que é quem vai receber o passe para o touchdown. A gente vai ter a slot cruzando, a center, desculpa, ficando em shield, a slot cruzando por trás, atacando o primeiro pylon. E aqui a recebedora do lado forte, a gente vai ter ela cruzando também, né, em direção ao centro da endzone. Então a gente vai ter três rotas, né, cruzando totalmente para o lado oposto, e o shield da center, né, sendo fundamental também para fazer um pequeno bloqueio, né, digamos, para que essas rotas tenham maior passagem sem que a defesa consiga obstruí-las. A gente vai ver o snap sendo dado. Aqui a gente vê a movimentação da slot cruzando por trás, né? Então em direção ao primeiro pylon. E essa corner, né, da Thaisa entrando no segundo pylon para assim anotar o primeiro touchdown da equipe do Cobrarés. Então aqui a gente tem a conversão de um ponto para a equipe do Cobrarés. A gente percebe a defesa do Foxes marcando, né, de forma individual, né, principalmente com as externas, e aqui match das internas, né? Então a gente tem uma defesa que vai botar mais pressão, principalmente nessa situação de zona verde. A Blitzer em rush, né? Então indo direto na QB para tentar fazer com que ela solte essa bola o mais rápido possível, para que as rotas não consigam se desenvolver, né? E a gente vai ter aqui um conceito com duas dragões, né, atacando cada uma um dos pylons fundos, né? E duas whips, né? Tanto por parte da center quanto por parte da slot, né? Então ambas atacando os primeiros pylons nessas whips aqui. A QB vai conseguir conectar o passe e assim anotando, né, mais um pontinho aí para a equipe do Cobrarés. Então o snap vai ser dado. A gente vê o whip tanto por parte da slot quanto por parte da center, ambas cortam. E a sincronia perfeita, né? Atacando os primeiros pylons e o passe é conectado na snapper, quase lá na sideline, e assim anotando mais um pontinho aí. 7-0 Cobrarés. Aqui a gente já vai ter a resposta imediata da equipe do Foxes, né? Então, uma jogada muito inteligente, né, por parte delas. A gente vai ter um conceito aqui em super tight, né? A defesa do Cobrarés marcando um check super tight também. Porém, chama atenção a Blitzer, né, bem aberta na zona da out, indo por fora, né, pelo lado forte, mas porém por fora do fluxo das rotas, justamente para tentar impedir que abra alguma janela de passe em direção aos pylons, né? O que a gente vê no conceito ofensivo aqui? A gente vai ter uma hit atacando pela recebedora aqui do lado forte, uma corner pela slot atacando o segundo pylon, e aqui a gente vai ter o que dá intuito à jogada, né? O snap lateral para a recebedora, e enquanto a center só faz uma hitzinha aqui, e a recebedora aqui do lado fraco é quem realiza, né, o toss para a center anotar o primeiro touchdown da equipe do Foxes na partida. Então a gente vai ver o snap sendo dado aqui, snap lateral, ela só entra na endzone, né, faz a hitzinha e recebe o toss para assim anotar
primeiro touchdown da equipe do Foxes. Aqui a gente vai ter o segundo touchdown da equipe do Cobrarés na partida, né? Então a gente vai ver a defesa do Foxes marcando, a princípio, aparentemente, num split field, né? A gente vai ver que vai ter algumas falhas de marcação aqui dentro do conceito, né? Então a gente identifica o split field justamente pelas trocas que elas vão tentar fazer. A Blitzer atacando o centro, né, pelo lado forte aqui, tentando pressionar o quarterback. E a gente vai ter um conceito, né, com check down baixo da recebedora aqui do lado forte. Então a gente vai ter o fluxo das rotas levando as defensoras todas para o lado esquerdo, né? Então praticamente o conceito de levels, né, por parte das três, enquanto a recebedora do lado forte realiza uma crosser por trás de todas, atacando, né, o primeiro pylon, para que assim anote o segundo touchdown da equipe do Cobrarés. Então a gente vê o snap sendo dado, as rotas iniciam no fluxo, e aqui a troca, né, o que eu falei sobre o matching split field, aparentemente, é que elas tentam fazer a troca aqui e acabam, né, deixando a recebedora livre, né, na entrada da endzone. Então, aparentemente, eu acredito que elas estavam jogando num match em split field, né, mas é difícil dizer se houve uma falha realmente, né, ali na marcação, ou se elas tentaram fazer a troca. Tá? A recebedora entra em direção do primeiro pylon e assim anota o segundo touchdown para a equipe do Cobrarés. Que jogada de conversão de um ponto para a equipe do Cobrarés. A gente vai ter dentro do conceito uma hit aqui por parte da recebedora do lado forte. Aqui a gente vai ter uma in da slot. A gente vai ter uma corner lá no segundo pylon por parte da snapper e uma whip atacando o primeiro pylon por parte da recebedora isolada. O snap vai ser dado, a gente vê o fluxo das rotas já se desenvolvendo e a QB, né, nesse bootleg, fugindo da blitzer, ataca o lado direito e conecta o passe com a sua recebedora isolada para assim anotar mais um pontinho na conta do Cobrarés. Aqui a gente vai ter a jogada do segundo touchdown da equipe do Foxes na partida, né? Então a gente vai ter uma jogada muito bem construída, a gente vai ter a presença de uma das recebedoras no backfield, no qual vai sair fazendo uma wheel atacando a linha do first down, né? Então num check down baixo aqui, ela vai sair atacando o first down. A gente vai ter uma flat por parte da snapper, aqui uma vertical atacando o leverage, sai atacando o leverage interno para depois ganhar o externo em relação à defensora do Cobrarés. E aqui a gente vai ter uma out, né, da slot, conectando esse passe, quebrando o tackle, né, num catch contestado ali, desculpa, realizando o catch num catch contestado, quebrando o tackle e assim ganhando o corredor, né, para garantir mais 6 pontos na conta do Goiânia Foxes. Então a gente vê o passe sendo conectado, essa disputa de bola, né? A defensora tenta tipar a bola ali no alto, ela acaba perdendo um pouquinho o time e assim a bola sobra para a recebedora do Goiânia. Ela ganha na velocidade, vai quebrar o tackle, né? E aí entra na endzone para anotar o segundo TD da equipe do Goiânia Foxes. O touchdown da virada da equipe do Foxes, né? Então o jogo teve várias viradas durante a partida. A gente vai ter um conceito aqui bem interessante realizado por elas, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma flat da snapper atacando o primeiro pylon, a gente vai ter duas corners, né? Saindo atacando o leverage interno em relação às suas defensoras e cruzando, cortando lá para o segundo pylon. E aqui a gente vai ter uma crosser, né? Em velocidade por trás de todo mundo, atacando o primeiro pylon contrário. Então uma jogada em formação ISO, né? Atacando os quatro pylons e assim dando a chance, né, da equipe do Goiânia Foxes anotar mais um touchdown e o touchdown da virada, né, ou a primeira virada da equipe do Foxes na partida. Então o snap vai ser dado.
A gente já vê o motion sendo realizado, né? Ela vai atacar o primeiro pylon, enquanto a QB consegue, né, encontrar a sua recebedora lá no segundo pylon na corner e assim anotando o TD da virada. E aqui a gente vem com a conversão, né, de um ponto da equipe do Foxes. E o que mais chama atenção nessa jogada, o conceito é praticamente igualzinho da jogada do touchdown dessa campanha, porém a única diferença é que a snapper vai sentar no centro da endzone numa hit, enquanto as outras duas recebedoras aqui atacam os pylons, né, nas corners. E como antes teve um motion, né, a movimentação atacando o primeiro pylon, aqui a recebedora isolada já sai no lado fraco, atacando o primeiro pylon numa flat, e o passe é conectado novamente lá no segundo pylon com a slot, né, na rota corner. Então o passe é conectado, um belíssimo ball placement da QB, ela cai dentro de campo com os dois pés, lá no limite da endzone, e assim marca, né, mais um pontinho aí para a equipe do Foxes. Aqui a gente vai ter o TD da virada, né, do Cobrares. Então a partida já se encaminhava para o fim aqui. E a gente vai ter novamente o mesmo conceito no qual o Cobrares já utilizou na partida e já pontuou com ele, né? Então a gente vai ter duas verticais atacando lá no segundo pylon com as duas recebedoras abertas. E aqui a gente vai ter duas whips, né? Atacando o primeiro pylon nos checkdowns baixos, né? E assim a QB conectando esse passe e conseguindo, né, anotar ali a virada para a equipe do Cobrares. Então o snap vai ser dado, a gente vai ver as rotas se desenvolvendo, essa whip atacando, né, o primeiro pylon, e a QB novamente no bootleg, conectando o passe lá para anotar a virada da equipe do Cobrares. Aqui a gente vai ter, né, mais a conversão, né, de um ponto da equipe do Cobrares, colocando 21-19 no placar. E qual que vai ser o conceito utilizado aqui, né? A gente vai ver o snap sendo realizado lá para a recebedora isolada, né? Então, um snap lateral para a recebedora isolada. A gente vai ter a QB atacando o primeiro pylon em velocidade aqui. E a gente vai ter um conceito novamente de levels, né, por parte de todas as recebedoras. Então, cada uma atacando um espaço do campo, né? Então, atacando praticamente os dois pylons e mais o centro da sideline da endzone. E aí, a recebedora que recebe o snap consegue conectar esse passe para anotar, né, mais um pontinho na conta do Cobrares. Então a gente vê o snap lateral sendo dado, a QB sai devagarzinho, começa a acelerar atacando o primeiro pylon, então a gente tem um conceito de levels atacando o lado esquerdo, enquanto a QB ataca em velocidade o primeiro pylon. A recebedora aqui, que já recebeu o snap, já identifica a slot aqui ganhando, né, separação em relação à sua defensora, e aí ela conecta esse passe para anotar mais um ponto na conta do Cobrares. 21-19 e a partida virada mais uma vez. Aqui a gente tem o touchdown da vitória e do título da equipe do Goiânia Foxes, né? Uma jogada muito conhecida, a maioria das equipes do nosso território acabam utilizando, né? Mas é uma jogada muito eficaz que a gente já conhece, uma jogada no conceito de levels, né? Com o check down baixo por parte da snapper, atacando o primeiro pylon. E assim, o Foxes consegue, né, anotar o touchdown da vitória, conectando esse passe na leitura de checkdown da snapper. Ela vai quebrar o primeiro tackle e assim estender a bola para anotar o touchdown da vitória e do título. Bem no finzinho da partida, né? No limite do relógio, o Foxes consegue anotar o TD e depois ainda, né, a sua defesa iria adentrar e conseguir segurar mais três descidas da equipe do Cobrares. Mas aqui é o último TD da partida e o TD da vitória. Então a gente vê o snap sendo dado, a snapper saindo em velocidade, recebendo esse passe, ela quebrando o primeiro tackle ali e estendendo a bola para dentro da endzone e para a festa da equipe do Goiânia Foxes.
Eu espero que vocês tenham curtido essa breve análise aí da final do Regional Centro-Oeste e Sudeste, entre duas grandes equipes, né? Então, um jogo muito bem disputado, com muitas viradas, muita emoção. E é muito legal, né, sempre trazer esse conteúdo aí para vocês, tentando, né, simplificar alguns processos também, para que fique acessível para todos, né, a parte tática aí do nosso querido Flag Football.